Bom dia. Bom, eu estou dizendo bom dia porque o vídeo está sendo gravado na parte da manhã, mas para quem vai assistir à tarde, boa tarde, para quem vai assistir à noite, boa noite. Eu recebi um chamado no Facebook, meu nome foi citado, eu não me recordo agora o nome da pessoa que chamou, do servidor que chamou, mas eu agradeço esse servidor e outros que elogiaram o escritório, que me elogiaram, enfim. Do trabalho que nós fizemos, das vitórias que nós conquistamos. E eu quero dizer que essa vitória ela não existe sem a categoria, essa vitória não existe sem o apoio de todos, sem a confiança que todos depositaram, não só em mim, como na doutora Luciana, que foi a grande responsável por essas vitórias, e no escritório também. Bom, e a questão que foi levantada é a questão do reconhecimento do agente auxiliar de creche, ou desculpe, do agente da educação infantil, que para mim lá no... A gente brigou tanto no judiciário para ver reconhecido o desvio de função que agente auxiliar de creche ficou registrado nas nossas mentes e nos nossos corações. Então é difícil, é meio que intuitivo para mim, é automático. Eu falo agente auxiliar de creche, mas eu sei que agora são agentes de educação infantil. Muito bem, então a questão que foi levantada é o reconhecimento dos agentes como regentes de turma, se isso seria possível ou não. Essa é uma discussão, e em direito a gente chama de celeuma, né? É uma discussão enorme, se é possível o reconhecimento ou se não é possível o reconhecimento. Inclusive, quando a Márcia procurou o escritório, a Márcia Nunes, lá atrás, muitos anos atrás, junto com todo mundo que acompanhava isso, Cintia Ariely, Casanova, Antônio Fred, Mônica Gabriel, Rosa, enfim, todo mundo junto, questionando e procurando defender os interesses mais legítimos dessa grande categoria. Essa questão foi suscitada, a questão do reconhecimento. No primeiro momento eu disse que não seria possível fazer esse reconhecimento judicialmente. Realmente, judicialmente não é possível. Não há como forçar o município a reconhecer o agente de educação infantil como regente de turma. Agora, eu recebi informações de municípios, a própria Márcia trouxe para mim um documento demonstrando que em alguns municípios houve esse reconhecimento. Quer dizer, nada impede que esse reconhecimento ocorra, porque o próprio MEC, ele, em convênio com municípios, estados, Distrito Federal, lançou o Pró-Infantil. E o Pró-Infantil nada mais é do que uma forma de capacitar os auxiliares de creche, que recebem denominações diferentes em vários lugares do Brasil, né? Capacitá-los porque eles eram os professores de fato dentro das creches, naquela dinâmica anterior, né, antes da Constituição, sempre foram os professores, na vigência da Constituição continuaram sendo os professores de fato, e o MEC tentou dar uma solução para isso, criando o Pró-Infantil, que no futuro ia acabar permitindo, e esse era o objetivo, que os entes federativos, municípios, estados, reconhecessem, no caso mais os municípios, né, porque a gente de creche, a educação infantil é a atribuição do município, reconhecessem como professores. E de fato isso aconteceu em vários estados da federação. Os agentes foram reconhecidos. A questão é que no município, especialmente no município do Rio de Janeiro, com a pressão do Ministério Público e com as ações que nós ajuizamos, o município se viu forçado, se viu obrigado a lançar o concurso para professor da educação infantil. E isso eu costumo dizer, não haveria professor de educação infantil se não fosse a luta dos auxiliares de creche que acionaram o Ministério Público, o trabalho do Ministério Público, o trabalho da doutora Bianca e de outros promotores comprometidos, né, com a educação e que acabaram fazendo com que o município se visse sem saída e iniciasse, lançasse, criasse um cargo de professor de educação infantil para corrigir tudo isso. A meu ver, equivocado, porque o certo seria, através de um procedimento administrativo, reconhecer os auxiliares. Já tinha sido feito o pró-infantil, então a partir daquele momento era reenquadrar os auxiliares como professores regentes das turmas.
Então me parece que a situação ficou um pouco mais complexa, porque hoje nós temos os professores de educação infantil e temos os agentes de educação infantil. E aí há uma coexistência, e é um tanto quanto, eu confesso, é um tanto quanto difícil de resolver. Mas óbvio que se houver vontade política, isso se resolve. É uma questão realmente de atender ambos os lados e dar uma solução que agrade a todos. É sempre difícil isso, agradar a todos, porque cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas demandas. Mas, óbvio, para a gente chegar a um resultado bom para todos, todos nós temos que ceder. E isso é natural em qualquer negociação. Perfeito? Então, é possível. Judicialmente, eu descarto a hipótese. O judiciário não vai interferir nisso. Isso é uma medida de natureza administrativa. E aí tem que realmente haver uma vontade política por parte do poder público, no sentido de corrigir esse problema. Entendo que é mais do que justo que os auxiliares sempre foram os professores de fato dentro das creches municipais e, óbvio, há exceções, mas como regra geral prestaram um excelente serviço. Eu faço audiências todas as semanas, tem audiências aqui no escritório, a gente sempre escuta falar das mães das crianças, que os auxiliares sempre atuaram com diligência, sempre atuaram com carinho e sempre atuaram no melhor interesse das crianças. E que os resultados vieram, porque as crianças evoluíram, né? E isso foi bom, obviamente, um pai sempre fica feliz. Então, acho que nada mais justo. Eu entendo, a justiça desse reconhecimento é enorme. Mas óbvio que dentro do contexto fático que nós temos hoje, dentro desse quadro de fatos que nós temos hoje, é preciso tomar alguma medida que abarque também os professores, porque eles existem e a designação deles é para as creches, os professores da educação infantil. Então, finalizando esse vídeo, até para não ficar longo demais e a gente ingressar em áreas que não fazem sentido, entendo que é possível, mas infelizmente não judicialmente. Entendo que é necessário que haja uma vontade política e que os interesses converjam de determinada forma que se atenda a todos e, óbvio, né, no melhor interesse daquele que é o destinatário desse serviço público, que são as crianças que frequentam as creches municipais. Elas que estão lá dentro das creches aprendendo e se desenvolvendo. Eu espero ter espancado, num bom sentido, as dúvidas. Me coloco à disposição de vocês para qualquer outro esclarecimento. É sempre um prazer para mim falar para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.